Pautei discutir com o meu comandante do que apresentar a esse seleto público. Então, vamos fazer aqui uma abordagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não vamos entrar em méritos polêmicos, em atuações ou eventos. Então, vou dar uma noção geral do que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma instituição que já soma mais de 180 anos de existência. Foi criada no Império e vem atuando no Estado de São Paulo, em todo o país, em prol da comunidade e da sociedade, independente de regime, de partido e de momento político. Estamos atuando para a população, para a comunidade. Então, esse é o nosso propósito, mostrar para todos os presentes o que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fiz aqui um apanhado numérico, talvez um pouco cansativo, mas é interessante para os senhores verem, conhecerem o que é a Polícia Militar. Quem é essa instituição que está 24 horas atendendo a toda a comunidade. Então, fizemos um apanhado somente para expor a todos, com uma exemplificação, alguns resultados que temos no nosso dia a dia em prol da comunidade, em prol da sociedade de bem. Inicialmente, pelo público, achei interessante trazer o embasamento, a sustentação legal do que é a Polícia Militar, para que serve e onde é que está o seu conceito, a sua competência legal. Então, já desde a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã, fomos contemplados na competência nossa de integrar o sistema de segurança pública e responsabilidade de todos, né, que é a segurança pública, e, em particular, as polícias militares e corpos de bombeiros, a polícia ostensiva de preservação da ordem pública para a população. Então, essa é a nossa competência, preservar a ordem pública. Agora, a respeito da nossa instituição. Temos esses números aí, né, dividido em todo o Estado, a população nossa hoje, a superfície que existe no Estado de São Paulo, o número de cidades, são 645 municípios, Polícia Militar e a Igreja são as únicas instituições que estão em todos os municípios do Estado. Então, a segurança pública, a Igreja, pode ver, todos os municípios que tem, independente da população, tem Polícia Militar, tem instituições de segurança pública. Estamos presentes nos 645 municípios do Estado de São Paulo. A nossa frota e a nossa estrutura hoje, como que está feito a nossa dinâmica operacional da Polícia Militar. Nós somos divididos em segmentos, em batalhões, em companhias, em grandes comandos. Para exemplificar, vez que nós estamos aqui em São Paulo, o público imagina que seja da cidade de São Paulo, a gente trouxe também alguns números do nosso município, do qual hoje eu gerencio o município de São Paulo, aqui o policiamento da capital. Então, a população nossa hoje, mais de 11 milhões de habitantes, a nossa superfície, número de logradouros, temos 65 mil logradouros catalogados para atender. 65 mil que nós temos patrulhar e atender a população. A frota de veículos hoje, nossa, mais de 7 milhões de veículos, né? Então, um dos palestrantes que me antecedeu citava a questão dos acidentes de trânsito, mas com essa frota e essa população, não tem como, né, reduzir, amenizar a situação. É complicado. É muito veículo e muita gente. E hoje, a divisão nossa, né, aquelas áreas coloridas, dentro de São Paulo, fomos divididos em 8 grandes comandos. A Zona Norte, Zona Centro, a Zona Sul, 3 comandos na Zona Leste, e esses comandos são subdivididos em frações menores para o gerenciamento de toda essa extensão de atendimento a toda essa população. Agora, a respeito da Polícia Militar, como eu disse para os senhores e senhoras, o que é a Polícia Militar? Quanto nós somos aí? Hoje, de efetivo nosso, trabalhando, somos 87 mil policiais militares, dividido para o Estado todo. Então, esse é o quantitativo de hoje, de esforço pessoal que nós temos. O orçamento da Polícia Militar do ano de 2013 foi de 12 bilhões. 12 milhões de reais. É muito, é pouco, mas é o que tem, que o Estado nos faz. Para referência, esse orçamento aqui, que é gerido
pela Polícia Militar é maior que de muitos estados hoje da Federação. Tem alguns estados que não têm esse orçamento para o seu custeio. O estado todo é dividido em 142 batalhões e 552 companhias. E, como eu disse, essa dinâmica aí atingimos os 645 municípios. Vou ler aqui, mas acho que ficou difícil, né, pelo tamanho, visualizar tudo aquilo lá. Nós trazemos aí a nossa logística, o que nós temos de dinâmica para atender essa população, para atingir esses 645 municípios. Então, partimos de instalações, helicópteros, cães, embarcações, inclusive dotado de 2 navios que são utilizados pelo Corpo de Bombeiro na nossa orla, banco de dados, modem, GPS, viaturas, temos mais de 14 mil viaturas para atender a população. Esse é o volume de viaturas que nós temos para atender os nossos 87 mil policiais militares, agregar essas 14 mil viaturas e mais aeronaves e embarcações, cavalos, cães, para atender a população, para fazer e executar a nossa atividade de polícia ostensiva e a todos os chamados que temos diariamente. A nossa estrutura operacional, né, acho que ficou mais fácil de ler, são 10 comandos regionais no interior, 8 aqui na capital, que é o que eu exemplifiquei naquele mapa nosso, 4 comandos regionais na região metropolitana, na Grande São Paulo, 104 batalhões territoriais, 4 batalhões de choque, a polícia de choque pertence à corporação, 4 batalhões de policiamento ambiental, dividido no estado de São Paulo, também pertence à Polícia Militar, são policiais militares que exercem essa atividade. O policiamento rodoviário, composto por 5 batalhões, divididos para o estado de São Paulo. 21 de bombeiros. O Corpo de Bombeiro também integra a Polícia Militar. O bombeiro, para ingressar, para ser bombeiro, ele tem que fazer o concurso para ingressar na Polícia Militar. Posteriormente, ele se especializa e vai servir em uma das unidades do Corpo de Bombeiro. Como amanhã ou depois, ele pode vir servir no policiamento também, o policial do policiamento vai servir também no Corpo de Bombeiros. Então, temos essa interação. 11 bases de grupamento aéreo. O grupamento aéreo inicialmente começou somente aqui em São Paulo, mas hoje, em todos os grandes comandos regionais, nós temos uma base de grupamento aéreo para disponibilizar as 24 aeronaves e os 4 aviões nossos e servir a comunidade. Um regimento de cavalaria tradicional, já há longo tempo, né, todos já conhecem, já viram pelo menos o policiamento a cavalo. E 2 batalhões de trânsito. 2 batalhões, deixar claro que esses 2 batalhões são localizados somente em São Paulo, né? Inclusive foram citados anteriormente pelo Dr. Alexandre da situação do trânsito e o pessoal nosso do trânsito que atende a grande demanda que nós temos nesse complicadíssimo trânsito de São Paulo. Essas dinâmicas, essa estrutura nossa, logicamente, nós vamos atuar nesse policiamento. O territorial, que é o patrulheiro, é o policiamento que atende a toda a comunidade, a todos os chamados, e está presente nos 645 municípios. O policiamento rodoviário, policiamento ambiental, policiamento de choque, com as suas atividades especializadas, o policiamento de trânsito e o Corpo de Bombeiros. São as nossas áreas de atuação. E agora a modalidade de policiamento. Então, dentro dessa dinâmica toda, nós temos nossas modalidades de policiamento. Como os atuamos? Então, vamos atuar em conformidade com a demanda existente, com a localidade, com a região, com o momento. Então, nós temos o policiamento motorizado, com 4 rodas ou 2 rodas, para atender a população, fazemos motorização. O policiamento a pé, de muita intensidade também, aqui na região da Paulista, bastante implementado, nas regiões com mais dificuldade com a atuação de veículos motorizados, utilizamos e empregamos o policial a pé, para ficar pela proximidade, pela facilidade de contato e atendimento à população. O policiamento aéreo, né, o pessoal do grupamento aéreo, como eu falei, com as nossas 24 aeronaves e 4 aviões, que prestam apoio de policiamento e apoio de atendimento aeromédico também, com grande atuação aqui em São Paulo, principalmente, decorrente dos grandes acidentes de trânsito, principalmente. O policiamento aquático, executado pelo
Corpo de Bombeiros, pelo policiamento ambiental e pelo batalhão de choque. Então, executamos também, com todas as embarcações que dispomos, o policiamento aquático. Policiamento de bicicleta, em algumas localidades tem essa demanda, tem essa necessidade, essa facilidade, agilidade da bike para atender e facilitar o atendimento à população. Policiamento a cavalo, nosso regimento, com os seus 400 e poucos cavalos, que atende de acordo com a demanda dos locais também, no policiamento, na prevenção e em grandes eventos também, tem grande valia o policiamento a cavalo. E o nosso canil, muita gente já deve ter visto algumas demonstrações, alguma atuação, também de grande valia, principalmente em situações de grandes aglomerações, de volume grande de população. Tem uma grande eficiência o policiamento com cães. Uma outra modalidade, uma atuação nossa, desde 1997, quando foi implantado o policiamento comunitário. Esse policiamento comunitário foi implantado em São Paulo, nos moldes dos Koban, da polícia japonesa. Fizemos alguns estágios, vieram os japoneses aqui adequar, adaptar a dinâmica deles, é claro, né, que é bem diferente a realidade do Japão com a realidade brasileira, e em São Paulo em especial. E um grande local que tivemos grandes resultados positivos foi no Jardim Ângela, que todos aqui já ouviram falar no Jardim Ângela, que nos idos de 80 era considerado o ponto mais perigoso, de maior incidência de homicídio do mundo. Era o Jardim Ângela, aqui na Zona Sul de São Paulo. E graças à implantação do policiamento comunitário no base do Jardim Ângela, depois expandeu para o Ranieri também, hoje ninguém mais fala do Ângela, não temos mais esse problema. Mas graças à atuação do policiamento comunitário que foi implantado à época, naquela comunidade, junto àquela comunidade, a dinâmica e a adaptação feita dos Cobans naquela região, tivemos todo resultado positivo e a redução drástica do número de homicídios existentes naquela região, assim como foi expandido essa dinâmica de policiamento comunitário em bases fixas e ampliamos também as bases comunitárias móveis, para ter uma mobilidade maior e atender um número maior de população e localidades também. Então, foi uma dinâmica que implantamos, resultado bastante positivo e temos implementado bastante. Só a título de curiosidade, ou talvez de esclarecimento também, né, que, como eu disse inicialmente, os objetivos nossos aqui é explicar o que é a Polícia Militar. Hoje a imprensa fala muito nas UPPs, né? Acho que todos aqui já ouviram falar no UPP, nunca ouviram falar da base comunitária de São Paulo. Só para esclarecimento de todos. Antes de ser implantadas as UPPs, nós tivemos uma comitiva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ficou quase um mês aqui em São Paulo. Tá? Ficou quase um mês estagiando conosco, vendo como que era a dinâmica nossa das bases comunitárias, como funcionava, como nós atuávamos e quais eram os nossos resultados. Aí, um pouco depois, foram lançadas as UPPs no Rio de Janeiro. Que o resultado, acho que todo mundo está vendo o que é. Tá? Então, fiquem sabendo isso aí. O embrião da UPP, eles vieram aprender aqui em São Paulo. Que nós, com certeza, né, não fomos autores, nós copiamos, como eu disse, da dinâmica dos Koban japoneses. Ajustamos e adaptamos à nossa realidade. O Carioca veio também, levou para o Rio de Janeiro, pela peculiaridade e realidade deles, montar as UPPs. Mas o embrião foi aqui, nos moldes das bases comunitárias nossas. Então, é essa dinâmica nossa de policiamento comunitário, com bases de segurança, os bases comunitárias distritais, nós temos muito no interior, essa dinâmica de base comunitária distrital, como eu disse, nós adaptamos a realidade de cada comunidade, cada sociedade, cada município, à dinâmica do policiamento comunitário. Então, nós temos as bases comunitárias de segurança, as distritais e as bases comunitárias móveis, que dão mais mobilidade. Mas o objetivo é ter maior amplitude, maior abrangência dessa modalidade de policiamento à população, a todas as comunidades. E o nosso grande canal de comunicação, o número 90. Então, traz aqui, né, como que é a dinâmica, como nós nos relacionamos com a população. Então, temos toda essa estrutura, essa dinâmica, essa física e de pessoal e de recursos, e como a população acessa a nós isso daí.
através do 90, o mais famoso, o mais tradicional número de chamada para a solicitação à Polícia Militar. Não só de São Paulo, mas dos outros estados também. Hoje, aqui em São Paulo, nosso centro de operações, se for discado o 911, o 199, o 91, né, que é em outros países, também cai na nossa central de atendimento do 90, que é o nosso centro de operações da Polícia Militar. Então, é o nosso grande canal de solicitação, de chamada da população, das mais diversas localidades e diversidade, para atender. Então, nosso grande centro é o número 90. A internet, também estamos atendendo, estamos colocando o site de solicitações da população pela internet, está ainda incipiente por conta da divulgação, estamos divulgando, estamos ampliando o nosso atendimento através da internet, que todos hoje têm acesso com bastante facilidade. Então, estamos ajustando nossos equipamentos, nossa dinâmica, nosso atendimento, para receber também solicitações pela internet. E outra dinâmica também implantada o ano passado, através do SMS Especial. Foi um programa que nós desenvolvemos em parceria com a Associação dos Deficientes Auditivos, onde aquele deficiente cadastrado, ele faz sua solicitação pelo SMS, e nós temos um pessoal habilitado, capacitado, para interpretar aquele chamado, aquele pedido daquele deficiente. Então, os senhores não saibam, a comunicação deles, mesmo pelo SMS, é diferente, né? Acho que o colega está interpretando lá, está nosso tradutor, ele está mostrando isso daí. Então, nós estamos preparados para essa dinâmica também. O deficiente cadastrado nos solicita, através do SMS, o policial militar nosso vai atendê-lo, vai decifrar a demanda, a solicitação dele, e vai passar no linguajar adequado para o nosso despachador e o nosso policial militar prestar o devido apoio, a devida necessidade que ele tiver. Então, estamos evoluindo isso aí também na ampliação dos deficientes auditivos. Para não ficar só falando, então eu trouxe aqui alguns exemplos, me permitam também, para mudar um pouquinho, do que o que acontece hoje nos centros de operações da Polícia Militar. Como vocês vão ver, depois eu vou trazer alguns números que talvez justifiquem esse exemplo que nós vamos mostrar. Polícia Militar, emergência? Oi, por gentileza, como é que eu faço para solicitar uma viatura? Emergência. Eu estou com um rapaz aqui, ele está perdido, ele está num cavalo no meio da avenida aqui, com um burro no meio da avenida, e o burro empacou. E para quem que liga? Para quem pode ligar para tentar ajudar ele? O que aconteceu, moço? Tem um rapaz aqui na minha frente, na frente da minha loja. Ele está perdido, além de ele estar perdido, ele está com um animal, com um burro, com a mula. E para quem que eu ligo para tentar ajudar ele? Para a polícia rural? Para quem que eu ligo? Porque ele está perdido e ele está no meio de uma avenida e tem o burro está empacado aqui. Só um momento que eu vou transferir o seu setor de informações, eles vão orientar o senhor. Aguarde na linha, tá? Pela manifestação, acho que todos ouviram a chamada, né? Então, esse é um exemplo. Um dos exemplos que nós temos, né? Um indivíduo viu lá um cidadão perdido com um quadrúpede, ele liga para a Polícia Militar. Quer saber o que ele faz com aquele indivíduo perdido lá com o quadrúpede dele. Vamos ouvir outro. Polícia Militar, emergência? Alô, polícia, por favor. Eu fechei a porta aqui, a chave quebrou. O que eu devo fazer? Eu não entendi, senhor. Fechou a porta de onde, senhor? A porta de casa. Só ligar para um chaveiro, senhor. Qual o telefone? Eu não tenho telefone de chaveiro. Então, só liga auxiliarista, 102. 102 e o senhor consegue pular, tá bom, senhor? Tá legal, obrigado. É mais um dos chamados que nós temos lá, nossos atendentes recebem no nosso dia a dia, no nosso turno de serviço. Vamos ouvir outro. Polícia Militar, emergência? Oi, por favor, eu gostaria de saber o telefone do CT, que tem um carro na minha frente, na minha garagem, eu não consigo entrar. Como é que eu faço? 1188, obrigada. Boa tarde, Polícia Militar.
Obrigada. Essa aí pediu o número da CT. Então, veja, isso é na CT, né, que perguntam para nós lá constantemente qual o dia da placa do meu rodízio, né, por causa aqui dos usuários para o trânsito de São Paulo, é infinidade. Liga no 90 para perguntar, ó, meu carro é a placa X. Eu posso entrar na cidade, eu posso ir aqui, ou eu vou em tal local, né, eu vou na Avenida Paulista, eu posso ir até lá com a minha placa? Então, essa questão aí do rodízio de placas aqui em São Paulo é muito frequente. Vamos à última. Polícia Militar, emergência? Por favor, bem, sabe o que é? É que eu sou cabeleireira e eu sou negra. E meu patrão quer vir trabalhar hoje. Até que horas que eu tenho que ficar aqui? Como é que é, senhora? Só ligou para o setor de emergência da polícia. Hã? A senhora ligou para o setor de emergência da polícia. Então, eu queria saber se eu chamo a polícia pra ele ou não. Mas porque eu sou negra e eu tô trabalhando hoje. No caso, a senhora é cabeleireira, a senhora está dizendo que E eu sou negra. Hoje, e o que tem? E ele tá fazendo eu trabalhar até agora. Mas no caso, no dia de hoje, a senhora não pode trabalhar, é isso? Não é o dia da consciência negra. Mas aí tem lugares que não trabalham e tem lugares que trabalham. Não, porque eu pensei que era fácil, cuidado. Aí eu falo pra duas criaturas aqui. Não, no caso, o pessoal tá rindo aí você? Não tá rindo não. No caso, senhora, esse feriado é facultativo. Não é pra todo mundo. Geralmente tem, igual, tem enfermeiro, tem médico, tem policial também negro que tá trabalhando. Normal. Tá bom, filha. Obrigado, tá? Boa noite. Todos ouviram aí, né? A história aí era o dia da consciência negra, e a pessoa era negra e estava trabalhando, a cabeleireira. Só que ela não se conformava em trabalhar até aquele horário por ser no dia da consciência negra. Ligou para a polícia. Então, os senhores vejam, né, a situação que nós enfrentamos. Por que trouxe isso para todos? Qual o objetivo nosso? Para dar uma quebradinha também, né, animar a plateia, mas para mostrar a dinâmica nossa hoje. O que acontece conosco hoje? O tempo, observaram aí o tempo de cada ligação dessa aí? Que a pessoa ficou lá, o policial ficou dando atenção, tentando explicar, tentando entender a história, tentar ajudar. Isso aí somado em 24 horas, um pouquinho de cada um, são várias horas que a linha telefônica de emergência fica ocupada. E esse é um grande problema que nós temos hoje no atendimento 90. Ligações indevidas. Ligações que não precisavam ir para o 90. Ligações que podem ser direcionadas a outros setores, outros segmentos do Estado, do município ou da federação, ou mesmo de órgãos particulares. CVV, final de semana, fim de ano, que o pessoal liga lá para falar as mágoas, é brincadeira. Tem umas histórias lá que a gente não quis expor, porque é longo também e talvez um pouco chocante. Mas tem lá algumas histórias complicadas. A pessoa quer se matar, a pessoa está com problema de relacionamento familiar, e vai lá e fica lá falando com o policial. Mas isso, qual o grande problema nosso? Fica obstruindo uma linha para ser atendida à população. Vou mostrar alguns números para todos agora do que é as nossas ligações. Esse é o número de São Paulo. Nós temos, em média, a ligação diária de 40 mil ligações. Chegam para nós lá. 40 mil ligações. A média por hora, 1.667, e a média por minuto, 28 ligações. Só que o grande problema nosso, em detrimento dessas ligações também, olha o que acontece. Das 40 mil, somente 20%, né, das ligações todas que chegam no nosso atendimento demandam o deslocamento de viatura. 20%. 5% é trote. Isso ainda continua, infelizmente. Reduziu bastante, o número é muito maior, mas com a dinâmica da tecnologia, alguns acionamentos, uma lei estadual que saiu, penalizando o trote, reduziu, mas ainda é 5%. 5% de 40 mil. Há quanto tempo ainda não se ocupa da linha de emergência. Informações e orientações, 40%. Então vejam o quantitativo de ligações que ligam lá no 90 para
pedir informação. Para saber esses detalhes, essas coisinhas aqui. CT, lá um dia... Essa eu vou falar que foi experiência vivida. O cidadão liga, e a Polícia Militar de Emergência, pois não. Sabe o que é? Nasceu meu filho. Pô, parabéns. Pô. Então, mas, pois não, senhor, Polícia Militar de Emergência. Não, mas eu estou falando, nasceu meu filho aqui e tal, moleque. Né? Pois não, é que eu queria saber onde é que eu batismo meu filho. Qual que é a igreja para eu batizar meu filho? Ô, senhor, aí a gente dá aquela toreada para... Então, chega a esse ponto, né? Essas situações de informação. E chega a esse ponto, esse volume de 40% de obstrução da linha que está atrapalhando um cidadão, uma pessoa com necessidade, com emergência realmente, e da linha ocupada. Porque não temos a limitação. A gente tem em média lá 50, 60 atendentes atendendo lá direto. Mas com essa sobrecarga, em alguns horários principalmente, não nossos horários de pico, não dão conta. Então, se todos que ligarem para lá, ligarem realmente para uma emergência, com certeza todos terão condições de ser atendidos no primeiro toque. Só que hoje nós não estamos conseguindo por causa desse volume, dessa demanda que temos de ligações desnecessárias. Então, é essa a necessidade que... A gente traz aqui para todos o número do Estado. Né? Nós temos o Copom aqui em São Paulo, que a gente gerencia, mas nós temos distribuído em todo o Estado outros centros de operações também. Então, vejam lá, nós chegamos a 32 milhões de ligações no 90. 32 milhões de ligações. 88 mil chamadas diárias. E 2 milhões e 700 mês. Esse é o nosso volume de ligação que nós temos disponibilizado para a população. Vem aí, então, a quantidade de população que ainda acredita na Polícia Militar, que confia na Polícia Militar para pedir maior diversidade. Assistência social, então, nem se fala. Socorro, mais ainda. É constante, ainda ontem a gente estava homenageando uma guarnição que foi atender uma parturiente, que fez o parto de uma gestante. E é comum isso daí. Agora a gente fala, é o trabalho da Polícia Militar? Como eu mostrei inicialmente a todos, né, a sustentação legal na nossa Carta Magna, não é a nossa função. Mas nós atendemos, não deixamos a população. E nós sentimos aí o resultado, né, da confiança, da credibilidade que a corporação possui, em cima desses números, dessa demanda que nós temos, dessa quantidade de solicitações mais diversas que nós temos de todas as categorias. Outra dinâmica que nós temos, agregada ao Copom também, é a vídeo monitoração. Então, são sistemas de câmara. Hoje, aqui em São Paulo, nós temos instalados, operando 351 câmaras, que nós monitoramos e visualizamos nos pontos mais críticos da cidade. Temos o projeto para ampliar para 1000 câmaras aqui em São Paulo, e vamos chegar a isso aí talvez até o final de 2015. É bem complicadinha a dinâmica de instalação, mas estamos instalando, estamos ampliando essa dinâmica aí de monitoramento, né? Tanto preventivo como repressivo dessas câmaras, para atuar, para auxiliar a toda a população, toda a comunidade, principalmente os locais mais críticos e de maior fluidez de população. Nós temos também em Aparecida e Campos do Jordão já instalado, formalizado pelo Estado. Em alguns municípios nós temos aí algumas câmaras em parceria com prefeituras, que estão operando também. Mas do Estado nós temos São Paulo, Aparecida e Campos do Jordão. Agora, para monitorar, para trabalhar, planejar, que nós fazemos isso daí, nós utilizamos algumas ferramentas, né? Ficamos com ferramentas inteligentes para monitorar, para saber o que está acontecendo, o que está ocorrendo em toda a nossa região. Uma delas é o Copom Online. Isso daí é uma ferramenta que nós temos um mapeamento da disponibilização de toda a região. Então, um exemplo aqui, onde nós estamos, na Paulista, o meu gestor aqui da região da Paulista, ele tem um mapa daqui da região dele somente, para ele monitorar a dinâmica criminal que tem nessa região, para ele direcionar o policiamento necessário, a modalidade que eu expliquei anteriormente lá, se vai ser a pé, se vai ser de moto, se vai ser de carro, para atender a comunidade, para evitar, para atender a população. Então, Copom Online, uma grande ferramenta, bastante prática, é simultâneo, é online, né, como está bem dito lá o nome já, então é em tempo real, que dá para a gente monitorar e controlar e direcionar o nosso esforço. O Infocrim
Também é uma ferramenta que é através do RDO, né, que foi elaborado os relatórios diários de ocorrência, que nós podemos avaliar, analisar a dinâmica do crime, né, como o promotor estava na criminologia, através do Infocrim nós conseguimos avaliar também. Daí da importância, né, uma questão de esclarecimento aqui para muitos, que às vezes reclamam, falam, pô, tem muito assalto, tem muito roubo, está acontecendo, está acontecendo. Só que pelas ferramentas nossas, a gente olha, não existe. Fala, na rua X lá tem muito roubo. A gente olha nos nossos indicadores, lembra, Vec? Não tem nada. Mas como? Você está falando que tem, mas não tem. Só que ele falou, eu fui vítima aqui, ó, me levaram o celular, me levaram a bolsa. Mas o grande problema, qual que é? Não é registrado. Aí então fica só lá, né, com a vítima, o vizinho, o pai, a mãe, o marido, a mulher lá, e só eles ficam sabendo. Mas ele foi vítima, foi, infelizmente. Então, para a gente monitorar isso daí, para a gente direcionar a nossa atuação, para investigar, nós precisamos do registro. Então, é de suma importância, quando se é vítima, seja ele do delito que for, de trazer o registro dessa situação. Participar para a gente, ligar para o 90, dar conta do que é, ir ao distrito policial e registrar. E eletrônica hoje, que tem condições de fazer o registro de várias infrações, de vários delitos, eletronicamente mesmo, mas para quê? Para que apareça nesses indicadores nossos aí, a gente saber que naquele logradouro, daqueles 65 mil que nós temos em São Paulo, está havendo a incidência daquele delito. A gente vai ter condições de nos planejar e atuar, para amenizar aquilo lá, ou reprimir quem está praticando. E é assim que tem acontecido. Então, só comentar com a vizinha, com o vizinho, não ajuda a gente. Então, como fala lá a Carta Magna, é dever de todos. Então, temos que compartilhar com isso. Participar das reuniões do CONSEG e discutir lá com os membros natos da situação que está havendo na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, na sua praça. E achar uma solução adequada para a tranquilidade de todos. Outra ferramenta interessante que nós temos é o Fotocrim. Vamos ver lá, nós temos mais de 2 milhões de fotografias criminais. No Fotocrim já entra só quem tem passagem, né? Quem já está respondendo por um delito, quem foi preso, então é registrado e temos lá identificado. Então, toda a caracterização, a classificação, a qualificação daquele indivíduo, assim como todo o seu vínculo, o tipo de crime que pratica, onde que atua, o vínculo que tem com quadrilha, com gangues e tudo mais. Então, através do Fotocrim, dá para identificar a área da atuação dele, onde é que ele atua, onde é que é, como que está sendo a incidência, onde foi o relacionamento que existe com outros criminais ou outras quadrilhas também. Então, é uma ferramenta que utilizamos e bastante útil para a gente. A Prodesp, né, que todos já ouviram falar, já sabem dessa dinâmica, que é um grande banco de dados de consulta, que nos auxilia também a pesquisar uma infinidade de dados que existe e de qualificação para nos auxiliar para planejamento, para atuação do nosso efetivo e a modalidade de policiamento necessário. E os dados da CAP, que hoje acho que todos têm conhecimento, né? É implantado a coordenadoria dentro da Secretaria de Segurança Pública, e que faz análise e divulgação, inclusive, né, todos têm conhecimento mensalmente dos dados da Secretaria de Segurança Pública, o que acontece e não acontece. Isso aí também, e dentro da CAP tem um RAGISP, que é um relatório de avaliação diária que nós temos, constante, da evolução dos delitos, dos crimes que existem em todo o estado de São Paulo, que nos permite uma visão melhor, mais detalhada, mais pontual, da evolução da criminalidade. A gente muda um pouquinho também, né? Falar só de coisa ruim, não. Então, eu trouxe para todos aqui que tudo isso que nós falamos resulta nisso daí. Toda essa dinâmica que nós falamos, de estrutura da Polícia Militar, das ferramentas inteligentes, da dinâmica do nosso 90, a gente tem esses números aí, que acho que ninguém sabe, ninguém está sabendo. Né? O colega que falou anteriormente aqui falava do sistema carcerário, realmente é complicado. Vejam lá quantos indivíduos nós tivemos aí presos e apreendidos, né? Só de menores, em 2013, foram 21.393. Esse ano nós já estamos em 3.558 menores apreendidos.
procurados, capturados, 19 mil em 2013. 2014, já estamos chegando à casa dos 3 mil. Pessoas presas em flagrante delito. 2013, 116.550 pessoas presas em flagrante delito no estado de São Paulo. Em 2014, já estamos com 21 mil presos. Agora, falo para os senhores e senhoras, cadê esses presos? Como eu disse, o palestrante que me antecedeu comentou do sistema penitenciário, né? E se comentou lá do palpite dele de como tem que ser o nosso sistema. Só que desses aqui, desses presos procurados, capturados, 19 mil, grande parte deles aqui estão no sistema já foram condenados. Ou já estiveram frequentando algum estabelecimento prisional e obtiveram algum indulto e não quiseram retornar. Aí vai entrar lá, vai ser capturado como preso capturado. O procurado capturado, perdão. Mas por quê? Por causa do sistema. Porque o nosso sistema penitenciário hoje não dá conta daquele volume. Essa quantidade que nós tivemos aqui em 2013, lota todos os presídios nossos e sobra ladrão. Sobra culpado ainda. Os menores. A quantidade de menores que nós temos, que recapturamos, que aprendemos com frequência ou semanalmente, é absurda. Já é do conhecimento de todo mundo lá. O policial já conhece, chega no distrito lá e fala, você de novo? Eu de novo. Aí semana que vem, você de novo? Eu de novo. Aí chama o pai e a mãe, né? Fala, ó, leva a criancinha para casa lá, fala para ele não roubar mais não, tá? Mas é realidade, é verdade. Não é, Blazek? É o que acontece. Chama o pai e a mãe, ó, foi pego, olha de volta lá. Semana que vem, de novo. E isso são o que a gente consegue autuar, naqueles atos que a gente consegue, né? Sem contar que a quantidade de furtos e roubos que pratica, a gente não consegue atuar. Então, para esclarecer isso aí, né? A quantidade de menores capturados incidentemente é enorme. É enorme. Já sabia, ele conheceu o policial já sabe quem que é. Já tem conhecimento, mas está lá praticando. Volta a delinquir. Por conta do quê? O que está pegando que a gente não consegue fazer? Não consegue mudar esse quadro. É a impunidade. Então a gente sente isso daí que, infelizmente, a impunidade hoje para o criminoso, para quem pratica o delito, é fácil. Ele sabe que vai praticar aquele ato e não vai acontecer nada com ele. Ele sabe que vai enfrentar a instituição, um representante da instituição, né? E não vai acontecer nada. Então a impunidade é muito grande. Então facilitou, aumentou aí o desprendimento daquela pessoa que tem essa índole de praticar delito, de agredir a sociedade de bem, seja contra a integridade física ou contra o patrimônio, é muito grande. Então não tem instituição, não tem estrutura do Estado que consiga dar conta disso, por conta dessa dinâmica que temos hoje. E a gente observa isso aí nos resultados que nós temos. Essa dinâmica, essa disponibilidade da população em fazer isso daí. Falar nisso, né, eu trouxe algum exemplo só da dinâmica que foi comentado. O doutor Negri falou dos homicídios, falou também da perícia, né, que o homicídio tem bastante a ver. Então ele vai trazer um delito só para exemplificar, só para mostrar a situação, trazer para os senhores que eu falei, para mostrar o que é a corporação e o que acontece. Então trouxemos esse delito, que é divulgado, é falado, que a gente acha de grande gravidade, né, que é o homicídio. É um crime contra a vida. E vida é muito preciosa para a gente, né? Então a gente preocupa muito isso daí. Quanto o patrimônio é ruim, é chato, sim, mas leva um celular, tudo bem, no momento lá, mas te adquire outro, está de bem, vai trabalhar, consegue outro, leva um veículo alto, adquire outro e a gente toca a vida. Mas perder a vida é complicado. Isso nos preocupa também. Então eu trouxe os dados de homicídio para a gente aqui, para a gente partir para a parte final. A CAP divulga todo mês os números aí. Então a gente vai só reforçar o que nós trazemos aqui. Então tiramos como comparação o mês de fevereiro, de 13 com 14. Então nós tivemos diminuição no estado de São Paulo de 11,32%. Aqui em São Paulo, só 3,37%. Mas diminuiu.
Na região metropolitana, 13,13%. E no interior, 14,21%. Essa foi a redução de fevereiro que nós tivemos, já temos contabilizado pela CAP os dados do Estado de São Paulo, só para mostrar a todos aí que estamos reduzindo o número de homicídios. Um número interessante, né, que a gente toma como base também a referência, uma taxa da ONU, que indica lá a base de 10 homicídios para o público de 100 mil habitantes. Então, em São Paulo, hoje, nós estamos com 10,4. Então, praticamente, estamos quase dentro da faixa da ONU, de faixa tolerável para essa questão do homicídio. Estamos nesse número. Um detalhe aí que é importante a gente esclarecer, a gente acompanha bem isso daí, é a motivação dos homicídios dolosos. Por que acontece tanto? Porque nós temos essa taxa aí, hoje em São Paulo, estamos nesse patamar já bem próximo do tolerado pela ONU. Então a gente observa que grande parte dos homicídios são coisas que fogem totalmente da atuação do Estado. Um exemplo, crime passional. Então, frequentemente, todo mês nós temos lá quantitativo de crime passional que interfere bastante nessa taxa. Briga de família, familiar, sem ser passional, mas familiar. É constante a gente ver lá, filho ou neto agredindo e matando o pai ou a avó. Por conta de motivos fúteis, motivos alheios aí ao que o Estado, por parte de qualquer instituição, pudesse atuar para evitar aquele crime. Só que eles impactam nesses números, que nós não temos como atuar. E assim vai. Então, a gente tem avaliando essa análise também da motivação da prática do homicídio, que a gente vê que altera bastante. Se a gente excluirmos esses números aí de crimes passionais e familiares, principalmente, nós reduzimos a menos de 10 esse número. Só para falar, São Paulo é muito? Então a imprensa fala muito, né? O grande rival nosso hoje é a imprensa? Ou inimigo? Ou não é só o bandido, a imprensa também é. Eu falo aqui porque é realidade e muitos repórteres já me ouviram isso daí. A gente traz aqui os números de outros locais, né? E principalmente do Brasil. O quantitativo do percentual de homicídio de cada por 100 mil habitantes. Então vem Alagoas, 64,9 é o número de Alagoas. São Paulo, como eu mostrei lá atrás, né, 10,4. O Rio de Janeiro, 26,4. E ninguém fala que o Rio de Janeiro tem muito homicídio, que é perigoso, né? É cidade maravilhosa. A gente vê lá Miami, todo mundo querendo passear para Miami, né? Vão passear, vai passar as férias da Flórida, Miami e daí por diante. Mais de 20%, 20,1%. Bem mais, o dobro de São Paulo. São números que ninguém fica sabendo e que não é divulgado. A Folha hoje divulga, inclusive, as 5 mais perigosas, né? De maior índice. E São Paulo não está nela. Está bem aquém. Então, isso é importante a população saber, que infelizmente ninguém fica sabendo. Ninguém fala. Fala quando teve um homicídio, que temos, com certeza, homicídio por questões de trabalhista, né, que tivemos recentemente, na construção de uma obra aqui em São Paulo, e que a imprensa ficou falando a semana inteira. Então, quem ouve fala, pô, tem homicídio, está morrendo gente pra caramba de acidente de trabalho. Então, esse é um grande inimigo nosso, aí, que não divulga, que deve ser divulgado. Que São Paulo, hoje, é o estado que tem o menor índice, menor taxa de homicídio para casa de 100 mil habitantes do país. E ninguém fala isso, né? Fala do homicídio que tem em São Paulo só. Não se fala nos outros estados como está a situação nessa questão tão delicada que é o crime contra a vida. Falando em homicídio, trago aqui para todos também, né, que falam que a polícia é muito truculenta, é brava, mata demais. Nós não matamos. Nós temos os confrontos que reagimos a uma injusta agressão. Daí trazem os números que mostro para todos. Daí a quantidade de agressões, de confrontos que a Polícia Militar teve, de janeiro de 2013 até abril de 2014. As barras, em azul, é a quantidade de pessoas presas e lesas. Em vermelho, são as pessoas mortas. Dos confrontos que nós tivemos. Tá? Então, é a quantidade de confrontos e o percentual que há de quem foi ferido e quem foi preso e leso.
Então, se fosse tão truculento, matasse tanto, eu acho que era para ser o contrário, né? E olha aí o número que não é. Então, isso é estatística. Isso é número que está registrado em todos os anais que existem aí, legalmente e formalmente. Não tenho que esconder, tá os números, e se a gente for aprofundar mais, a gente identifica um a um, os que morreram e os que foram presos e detidos e lesos. Então, não é tão violenta, não é tão truculenta assim. E repito, nós reagimos a uma agressão. Nós não saímos atirando, nós reagimos quando somos agredidos para a preservação da integridade física do policial militar e da sociedade também. E o nosso outro slide aqui, quem traz também, né, uma decorrência, a quantidade de policiais militares vítimas em serviço e de folga, fora de serviço. Em 2012, nós tivemos 15 mortos em serviço, em 2013, 19, e nesse ano já estamos com 4. De folga, em 2012, 172, em 2013, 131, em 2014 já estamos com 24 policiais militares mortos. Ah, polícia é polícia. Só que o grande problema que nós enfrentamos, ainda recentemente, semana retrasada, nós tivemos uma situação que comoveu bastante a corporação. Um policial nosso, indo no metrô com a esposa dele grávida de 5 meses, foi abordado por 2 menores, e quando identificaram e viram que era policial militar, ele estava à paisana, identificaram ele como policial militar, já sacaram a arma e o mataram. E por pouco também não matam a esposa, consequentemente, o feto. Por que o mataram? Porque viram que era polícia. E assim tem sido com frequência. Então, se vocês observarem, em outras profissões, em outras atividades, mesmo agentes do Estado, decorrentes de homicídio por conta de exercer essa profissão, os senhores não têm. Ou se tem, é um número muito aquém daquele um que eu apresentei aqui. Então vejam a situação de risco, a situação hoje que o policial militar enfrenta. Então, só que colocar para todos aí a situação que nós vivemos hoje, né, em decorrência da nossa atividade, na nossa condição. Então, a vítima de furto, de roubo, todos nós estamos sujeitos. Mas a partir do momento que um indivíduo vai roubar e identifica que é policial militar, a primeira coisa que fala é, mata. Se é uma outra atividade, exerce uma outra profissão, não tem essa reação. Vai roubar lá e acabou. Mas em sendo policial militar, é instintivo, mata. Ou mata também por prazer de matar um policial militar. E nós temos enfrentado bastante isso daí, infelizmente. Só para esclarecer a dinâmica que é exercer a função de policial militar. E para encerrar, já estou encerrando, pode ficar cegado. Me empolguei aqui, estava previsto para menos tempo. A gente também tem a preocupação da responsabilidade social. Dentro daquela atividade nossa preventiva, tem aplicado, tem andamento o PROERD, um programa nosso de combate à resistência à droga, que temos aí desde 1983, trabalhando, fazendo, evoluindo essa dinâmica, trabalhando com essas crianças para orientá-las, educá-las e conscientizá-las quanto à utilização de drogas, né, de entorpecentes, e também de alguns conceitos de civilidade, de família e de respeito às instituições, que nós temos observado e que está se perdendo muito. Então, dentro desse programa de PROERD, vejam os números que nós temos atingido, né? Mais de 7.000 pessoas atendidas, temos vários instrutores trabalhando diariamente em escolas com crianças na faixa etária até 12 anos, para justamente mostrar isso daí. E evitar, com certeza, que se torne um delinquente posterior que traga menos problema para a sociedade e para a família, e, consequentemente, para o Estado também. Então, é um trabalho que a Polícia Militar faz desde 93, temos atingido ótimos resultados, e grandes profissionais também, que nós temos visto aí, que frequentaram os bancos lá, de orientação, de trabalho com os nossos policiais militares do programa PROERD. Então, é um trabalho que a Polícia Militar faz também, de grande repercussão, de outras instituições virem aqui para ver, ter um aprendizado, a nossa expertise disso daí. E atuamos em todo o Estado e divulgando para todo mundo.